Amém. Melhorou, né? É porque tem hora aí vai subindo, né? Mas em nome de Jesus vai dar certo. Graça e paz, Aliança Jovem. O meu nome é Lidiane, eu sou a Lídia do Fábio, eu sou casada, muito bem casada, graças a Deus. Eu orei, foi 5 anos para poder casar. Se tu orou só um, tu tá na onda do Fábio, porque o Fábio disse que orou só 1 ano, né? Queridinho de Jesus. Que tal, gente? Diz que ele estava mais perto de Jesus do que eu. Sei não, tem hora que eu penso que ele orou foi pouco. Nós temos 3 filhos, graças a Deus. Nós temos um de 20 anos, temos uma de 17. Ela é comprometida, viu? Ela está noiva, diga glória a Deus. E nós temos um de 9 anos. Amém. Quando eu soube que ia ministrar, eu fiquei me perguntando o que o Senhor queria para esse ano. E eu fiquei me questionando, e eu disse assim, Senhor, o Senhor não disse nenhuma palavra nem para mim ainda. Aí, de repente, eu vou ministrar na Aliança Jovem. O que o Senhor quer? Mas o Senhor trouxe para mim falar sobre unção. Diga comigo, unção. Todos nós já ouvimos essa palavra, né? Unção, ungir alguém. Na festa da multiplicação tem a unção aqui, né? Na célula, quando nós vamos levantar uma nova líder, um novo líder, tem a unção do líder, né? De vez em quando o povo derrama esse óleo aqui na sua cabeça. O pastor tem que providenciar bastante óleo, porque roda vira e mexe, nós sai tacando aqui óleo no povo, né? Que é uma unção. Mas eu quero falar hoje sobre a unção de Deus dentro de nós. Uma unção que o Senhor entrega específico para cada um de nós. Amém? O significado de unção, ele é um ato de untar, esfregar. Quando você faz um bolo e você unta a manteiga na forma, não fica toda melada de manteiga? Aí depois enfarinha? Alguns enfarinham, outros não. É aquilo ali. Relaxa, gente, eles são crentes. Esfregar. Eu quero que você comece a imaginar isso. Você é ungido pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo chega em ti e começa a se passar assim no teu corpo, te abraçar e passar o cheiro dele para ti. É isso que é unção do Espírito Santo. Diga assim, Senhor, pode me ungir. É isso que o Senhor faz conosco. Mas no Antigo Testamento, sempre ouve falar sobre unção, né? Ela sempre foi usado para ungir alguém ou alguma coisa. Inclusive, talvez você pode ter ouvido isso. Ah, eu vou mudar de casa, moro de aluguel. Então, antes de eu mudar de casa, nós vamos ungir a casa. Não é isso? Ah, eu vou começar um negócio novo. Nós vamos ungir aquele lugar. E o óleo também era usado para ungir pessoas, sejam sacerdotes, profetas, reis. Sempre houve isso na Bíblia. Sim ou não? A primeira vez que você está ouvindo sobre unção, ou já viu na Bíblia? Já viu? Se tu não leu a Bíblia, eu acho bom que ainda dá tempo tu ler ela todinha. E o óleo da unção representa isso. Essa parte de ungir, de derramar, de consagrar. Certo? Um pastor, ele é pastor enquanto faz todo o serviço de pastor, mas enquanto ele não é ungido, derramado o óleo na cabeça, ele não é chamado de pastor, certo? Só minhas ovelhas queridas que ficam me chamando sem ter derramado o óleo na minha cabeça. Mas eu não julgo, porque eu também fiz isso desde quando eu cheguei na Adonai com a pastora Patrícia.
Sempre chamei de pastor antes do óleo ser derramado na cabeça dela. Assim como um líder também, ele é um co-líder, um líder de treinamento, ele faz todo o serviço de líder, ele treina as pessoas, ele discipula, ele faz a célula, ele cuida de você, mas ele só é chamado de líder da célula depois que ele é ungido. Nós estamos falando até agora desse óleo aqui, que ele simboliza a unção. Certo? E eu queria citar para vocês algumas pessoas que foram ungidas. Por exemplo, Elias, ele ungiu Eliseu. Davi foi ungido rei, né? E eu quero citar mais 2 homens que eles tinham uma unção de Deus. Que é Daniel, um homem cheio da unção. Rapaz, tu ficar frente a frente com um leão, eu não fico nem em circo, que nem de circo eu gosto. E os leões ficaram de jejum. E Moisés era um homem de grande unção. Moisés, quando ele terminava de falar, quando ele falou com Deus, face a face, quando ele voltou, ele tinha que usar um véu, porque o rosto dele brilhava tanto, que incomodava a vista das pessoas. Havia uma unção sobre ele. E ainda hoje nós usamos o óleo para isso. Para ungir pessoas. Mas essa unção que o Deus trouxe para nós, Ele nos entregou, o próprio Cristo nos entregou essa unção, quando nós aceitamos Jesus e decidimos caminhar com Ele. Jesus, tudo isso que eu falei aqui, Velho Testamento, amém? Aí você me pergunta assim, Lidiane, está falando de unção só no Velho Testamento, bora falar no Novo? Jesus, o ungido de Deus. Diga amém. Coloca para mim Lucas 4, 18 a 19. Amém? Aleluia. Lucas 4. Aleluia. Ei, mas eu gosto tanto da minha versão arcaica, né? Mas eu vou ler na NVI de vocês, tá bom? A minha Almeida Revista Corrigida. Para o Senhor fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui é Jesus citando, tá? Isaías. Ele está no templo e ele está citando Isaías. Ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. 19. E aprego a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele terminou de ler isso, ele diz, olha, a palavra se cumpriu. Eu sou o que Isaías falou. Eu, Cristo, eu, Jesus, sou ungido de Deus. E muitas pessoas talvez possam dizer, a referência do Antigo Testamento eu não posso levar muito em prática, porque a graça veio quando Jesus entrou, Jesus veio para nos curar, nos libertar, para nos salvar. Eu discordo, tá, meus irmãos? Na minha cabeça, quando eu começo a ler Gênesis e eu leio Mateus, eu vejo Gênesis se cumprindo. Então, Cristo, Jesus, o ungido de Deus. A missão de Jesus nessa terra não foi nada menos do que eu, Filho de Deus, vou salvar a humanidade, morrer por vocês e eu vou ensinar você, humanidade, como é que se vive diante do meu Pai. Foi ou não foi? Qual é o padrão que tu segue hoje de santidade? Não tente seguir meu padrão de santidade não, que você vai se decepcionar. Porque eu sou sujeita a erro como qualquer um. Faço de tudo para não errar, mas sou sujeita a erro.
padrão de santidade que devemos seguir é Jesus Cristo. Amém? Como eu falei para vocês, ele estava no templo. Engraçado, sabe por quê? Porque tudo isso aconteceu. Quando a gente volta um pouquinho atrás, o que aconteceu? Jesus, ele foi batizado, certo? Ele foi levado ao deserto, onde foi tentado por Satanás. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Coloca para mim Lucas 4:1, amém? A Bíblia diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lá no deserto, todo mundo aqui, eu espero que todos saibam. Se você não sabe, chegar em casa, você vai ler o Novo Testamento todinho. No deserto, o Senhor Jesus foi tentado em vários níveis. Vários níveis. De comida, porque ele estava com fome. De confiar em Deus. De riquezas materiais. De títulos. De tudo. Ele foi tentado. Ele foi tratado. Ele foi provado. E ele foi aprovado. Depois de tudo isso, Satanás deixa o Senhor Jesus, ele volta para casa. Depois disso é que o ministério do Senhor Jesus teve início. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para as nossas vidas hoje. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Nós somos batizados nas águas. Fazemos encontros, cursos da igreja. Somos batizados no Espírito Santo. Certo? E vamos passar toda a nossa vida sendo tratado, provado, moldado, dia por dia, para sermos aprovados e o nosso mistério caminhar. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós aceitamos Jesus, aquela alegria invade o nosso coração, que tu fica, eu não consigo viver mais sem Jesus. E aí tu vai para o encontro, e lá no encontro tu descobre várias ferramentas de como crescer em Cristo. E tu é batizado no Espírito Santo. Mas quando chega na hora de ser tratado no deserto, moldado, confrontado, tu não quer não. Tu quer ir direto para iniciar o ministério. Mas diga assim, a unção só vem depois que eu for aprovado. A unção só vem depois que eu for aprovado. Tudo que faço sem a unção de Deus são meramente coisas humanas. Mas quando eu me coloco diante de Deus, dizendo, Senhor, me trata, me muda, me prova, eu quero ser aprovado. A unção vem. E existem níveis de unção. Eu não posso te dizer nem quantos níveis de unção há. Eu li um livro chamado A Unção, do Benny Hinn, e ele fala sobre 3 tipos de unção. Mas se a unção, assim como as misericórdias do Senhor, se renovam todos os dias, cada vez que o Senhor trata uma área na tua vida, recebemos uma unção diferente. Ainda falta muita área na minha vida para ser tratada, e na tua? É só na minha que falta? Todo dia. Eu melhoro numa área, e o Senhor me mostra outra área que eu pensei, não, essa aqui está resolvida. Aí Jesus vai lá e diz assim, tá não, minha filha. Vamos resolver essa aqui também. E quando eu ficar, eu sou quase perfeita, pergunta para o meu marido. Quando eu ficar perfeitinha, ele me leva, que eu estou com saudade do céu. Mas o Fábio vai comigo, seu menino. Vai.
Eita! E algumas vezes a gente pode pensar também assim, Lídio, mas eu preciso passar por esse processo de aceitar Jesus, ser batizado, fazer encontro. Por que ele está falando ser encontro? Porque a nossa igreja trabalha com encontro, tá? Ah, e fazer os cursos da igreja é obrigatório? É. Tudo isso demora um tempo, sim ou não? Mas tem muitas vezes também que Jesus chega um filho de Deus, né? Desesperado pelo Senhor. E ele está tão louco por Jesus, que ele aceita Jesus, ele faz o encontro, ele é baseado no Espírito Santo. Tudo isso numa semana e começa a fazer os cursos. E Deus começa sim, eu botando o curso aqui, que é para vocês fazerem, tá? E ele começa sim a ter um ministério. Aí você fica assim, oxe. Mas não leva um tempo tudo isso para começar um ministério? Vai depender da sua disponibilidade de abrir mão de quem você é por causa de Jesus. Um exemplo muito claro, o irmão Paulo. O encontro do irmão Paulo foi quando... Paulo, a Bíblia, tá? Eu chamo ele de irmão, porque nós somos um pouco parecidos, assim, no temperamento. Ele caiu do cavalo e teve um encontro com Deus. Menino, questão de dias. Ele foi curado, foi batizado, e o irmão, começa o ministério. Tem pessoas que será algo com o tempo. Mas tem pessoas que será muito rápido. Depende do seu grau de renúncia. Você está disposto a renunciar à sua própria vida por causa de Jesus? Ou será que você ainda pensa, como será a sua vida sem Jesus? A unção vem de acordo com o meu nível de renúncia. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele deseja hoje liberar uma unção. Lídia, o que é essa unção? Então vamos lá. Você já viu uma pessoa que ela chega e começa a orar por um enfermo, e o enfermo é curado? Sim ou não? Talvez tu nunca viu pessoalmente, que está faltando nos cultos daqui. Mas tu vê... eu vou citar um exemplo de uma célula, amém? De uma célula. Meu marido disse assim, quem está com dor de cabeça aí, vem aqui para a roda agora. Eu tinha uma ovelha nossa, que toda a família dela tem problema de dor de cabeça. E ela tinha dor de cabeça há mais de um ano, não parava, diminuía, mas não parava. E ele orou por ela. E quando terminou a célula, ela disse assim, não tenho mais dor de cabeça. E tempos depois ela diz, não sei mais o que é dor de cabeça. A unção que há sobre ele, de cura, o Espírito Santo curou. Jesus curou. Meu marido mesmo não cura ninguém. Graças a Deus. Você já viu também pessoas que elas começam, do nada, elas estão aqui do teu lado, e de repente ela diz assim, eu quero orar por você, e ela começa a falar coisas que só você e Deus sabe. É a unção de Deus que está sobre ela. Tem pessoas que ela sonha, e justamente o que Deus quer falar, ou com a igreja, ou com determinada pessoa, é a unção que está sobre ela. Das alegrias mais lindas que Jesus pode dar para alguém que aceita Ele. Primeiro, salvação. Segundo, unção. Um crente sem unção é um crente mais ou menos. É um crente mediano. É um crente sem profundidade. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero a unção de Deus. Eu quero ouvir, meu Deus. Eu quero chegar no lugar e as pessoas dizer, tem algo diferente nessa mulher. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou evangélica, que eu sirvo ao Senhor, sem pelo menos eu dizer uma palavra, porque quando a unção dele está sobre nós, as pessoas percebem quando você chega. O ambiente muda. Eu lembro de um culto que chegou uma mulher de Deus aqui. Quando ela, chegou, me arrepio. Quando ela entrou por ali, que ela andou bem por aqui, não tinha nem começado o culto ainda. Quando ela entrou,
Eu falei, meu Deus, que unção é essa? E a coisa que eu acho mais linda, sabe o que é? Porque a unção que Deus dá para alguém, Ele não sai dando igual para várias pessoas, não. É exclusivo seu. A unção que nossa pastora tem, que também pode ser chamado de dom. Meu amigo, se tu tá em pecado, tu não passa na frente dela não, viu? Tu vê, ela vê os capetas tudinho que tá na tua vida. Aí, para ser melhor, no final do culto, tu chega nela e diz assim, pastora, mulher diz, quantos capetas tem na minha vida? Ora por mim para eles saírem. Mas eu quero falar para você que unção, às vezes a gente confunde a unção. Unção não é aquele arrepio. Não é. Unção não é se tremer. Porque às vezes a gente fica se tremendo. Não é. Unção não é sapatear. Não é. Unção não é pular. Unção não é gritar. Unção não é chorar. Unção não é correr. Só que é impossível quando a unção de Deus vem tão forte na nossa vida, então fazer tudo isso. Mas isso não é unção. Porque qualquer pessoa na carne pode fazer isso. Pode. Mas quando a unção de Deus vem sobre as nossas vidas, é impossível ficar imóvel. E de repente Ele toma você e você vai onde uma pessoa que você nem conhece e começa a falar para ela o que Deus tem para a vida dela. Ou muitas vezes o próprio Espírito Santo te toma numa unção, tu sentada na cadeira, eu já passei por essa experiência. Uma unção tão forte que Deus derramou sobre mim numa quarta-feira nessa igreja, que eu fiquei sentada na cadeira, que eu não conseguia me mexer. De tamanha na presença de Deus. E o Senhor foi falando comigo várias coisas. Um crente sem unção é como um palito de fósforo. Todo vento apaga. Deus te trouxe essa noite aqui porque Ele tem uma unção para derramar sobre a sua vida. Uma unção nova. Uma unção nova. Se as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, tudo fica novo, tudo pela manhã. Ele tem uma unção nova para você hoje. Tu já viu que pessoas, quando elas estão ministrando louvor ou ministrando a palavra, de repente ela muda, fica diferente. É unção. É a unção de Deus. E sabe o que é engraçado? Quem não tem unção, quem não tem unção, se engana com quem finge unção. Mas quem tem unção sente na hora o que é de Deus e o que não é. Eu quero te convidar nessa noite a você querer essa unção de Deus. Querer. Não saia daqui sem unção. Não saia. A unção também é a capacidade que Deus nos deu, o chamado que Ele nos deu para colocar em prática o que é a presença dEle, junto com a presença dEle. Se o Senhor te chamou para louvar, cantar, você pode ter toda a técnica do mundo, mas se você não tiver a unção, se torna algo vazio. Mas quando você pega o chamado que Deus te deu e busca a unção e fala, Deus, sem o Senhor, eu não consigo. Eu brinquei hoje com meu marido e as meninas que trabalham comigo no encontro sabem que eu digo isso. Espírito Santo, se o Senhor não aparecer, vai ser uma vergonha tão grande, mas o povo é teu. Busque a unção do Senhor. Se você foi chamada para dançar,
Peça a unção de Deus sobre isso. Porque quando a unção de Deus vem sobre você, ela transforma você e através de você. Tem pessoas que o Senhor já ministrou com um abraço simples que eu dei. Não falei nada. Tem pessoas que o Senhor quer que você fale com ela poucas coisas, mas a unção que haverá de Deus sobre você será tão grande que a vida dela vai mudar. Cumpra o seu chamado, mas cumpra com a unção de Deus. Não seja um crente sem unção. Não seja. Uma pessoa com unção, ela faz coisas que ela jamais faria no normal. Tu já viu uma oração, alguém começar a fazer uma oração aqui, simples, e de repente ela é tomada por uma força diferente, e ela começa a orar diferente, ela começa a falar coisas com autoridade. É quando a unção de Deus vem sobre ela. E eu quero dizer para você que a unção de Deus, ela mora dentro da gente. Só existe uma forma de eu matar a unção: pecado. O meu pecado pode destruir a unção que há sobre mim. Eu não estou conseguindo lembrar o nome da mulher aqui. Benny Hinn, eu gosto muito do Benny Hinn, tá, meus irmãos? Eu já li um livro dele chamado Bom Dia Espírito Santo, foi assim, uma loucura na minha vida, ó. Benny Hinn. Não é bem TV não, gaiata. Ele conta a história de uma mulher que a primeiro contato que ele teve com o Espírito Santo foi através de um culto dessa mulher, né? Só que aí no primeiro livro dele, Bom Dia Espírito Santo, ele conta esse contato, essa história. Ele conta que ele começa a se bater, a presença de Deus era tão forte, ele fala, eu quero isso para a minha vida. Só que depois ele vai conhecer a história dela. Ela era uma mulher altamente usada pelo Espírito Santo em cura, em profecia, em manifestar do Espírito Santo. E de repente ela se apaixona por um homem que ele estava em processo de divórcio. Ela casa com ele e a unção dela vai embora. Tempos depois, ela se separa, paga o preço por anos. E o Senhor devolve a unção para ela. Só que agora ela decidiu que vai viver somente para Cristo. O pecado pode destruir a unção que Deus sobre você. E sabe o que é engraçado? É porque quando nós temos a unção de Deus, é bom demais quando você ora por alguém e você vê a transformação. É doido? Na hora de assim, meu Deus do céu, Jesus me usou. Eita glória, eu presto, eu sirvo para alguma coisa. Porque se eu servir aqui, para servir Jesus, está bom demais. A unção, ela é tão sobrenatural, que até mesmo quem está cheio dela, não consegue explicar o que faz. Com certeza você já viu aqui, quarta-feira, domingo, dia de sábado, de repente, algumas das meninas ou dos rapazes saem andando e tocam em alguém e essa pessoa cai da presença de Deus e você fica assim, é inexplicável, porque você tem que perguntar assim, mulher, e assim, que foi mesmo? Não, sei lá, de repente o Espírito Santo falou assim, levanta, eu saí andando e fiz. A unção de Deus faz com que nós façamos isso. E nos traz alegria de poder servi-lo. A unção é para isso. Só que para ter unção, nós precisamos ter uma vida de renúncia. A sua velha vida, suas velhas práticas precisam ser lançadas fora. Quantos de nós ainda estamos praticando velhas coisas? E quando nós formos transformados completamente, o Espírito Santo, ele terá liberdade para nos usar como ele quiser.
Quem tem unção, ele é ensinável e ele tem um caráter de Cristo. O Senhor terá liberdade. Coloca para mim Lucas 4, 18 e 19, novamente, por favor. Vou ler na minha Bíblia, bem aqui. Amém? Deixa eu ler na minha versão, que é melhorzinha, eu gosto. O Espírito Santo é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, o Senhor te chamou, você aceitou Ele, você foi batizado, você provavelmente aqui, a maioria dessas pessoas aqui foram batizadas já no Espírito Santo, e Ele te chamou para você orar em um cego e ele enxergar. Ele te chamou para você pregar as boas novas às pessoas que não conhecem o Evangelho. Ele te chamou e te encheu de unção para você ir onde os cativos e libertar. E o que você tem feito com a unção que Deus derramou sobre você? Ah, Lide, eu passo horas no meu quarto, no meu devocional, orando, e eu sinto a presença de Deus, e eu caio no chão, e eu babo. Amém. Tá, depois disso, você tem usado a unção que Deus tem derramado sobre você? Eu lembrei quando eu fui batizar no Espírito Santo, eu tinha muito ciúme do Espírito Santo. Eu não queria que ninguém mais sentisse aquele negócio que eu estava sentindo, que eu tinha medo de compartilhar o Espírito Santo, ele sair da minha vida. A falta de conhecimento mata, né? Eu tinha ciúme. E eu ficava enciumada quando nós estávamos no culto, né? E eu estava sentindo aprender aqui, ó. Aí, de repente, quando eu olhava assim, eu digo, ô Jesus, só eu? Até o Espírito Santo virar para mim e dizer assim, minha filha, ela também é minha filha. Vigia. O vigia foi aqui na Adonai, tá? Não tinha vigia antes na minha vida, não. Aleluia. Eu queria falar para você tópicos que nós devemos fazer para que a unção do Espírito Santo seja sobre nós. Nós devemos ter uma vida de renúncia, consagração, arrependimento verdadeiro, vida de discipulado, vida sem pecado. Eu queria que você fechasse seus olhos só por alguns segundos, por favor. Espírito Santo, mostra em nós aquilo que nós não abrimos mão ainda para que a tua unção seja revelada sobre nós. Aquele pecado, Jesus, que só o Senhor conhece. Aquele orgulho, Jesus. Aquilo, Senhor, que de vez em quando nos rouba do Senhor. Ei, Jesus. Nós queremos abrir mão disso hoje. Em nome de Jesus. Amém? O seu amigo Espírito Santo, ele te fala exatamente onde é que você está errando. Sim ou não? Você sabe. Você sabe exatamente onde é que está empancando a sua vida. E o interessante, sabe o que é? É que não é a primeira vez que ele te fala sobre isso hoje. Não é. Ele já te falou sobre esse pecado. Ele já te falou sobre essa área da sua vida. Mas você está insistindo ainda. Mas hoje ela vai embora. Amém? Outra coisa que eu quero falar para você. Nós temos tentado negociar com o Senhor para dizer assim, Senhor, mas eu tenho feito isso para ti. Oferecendo coisas ao Senhor. Mas quando não se conhece o amado, queremos oferecer qualquer coisa. Mas quando nós conhecemos de verdade o amado, nós não nos importamos em abrir mão da nossa vida. Quando o Fábio começou a namorar comigo, ele falou assim, eu vou te levar para um lugar para a gente comer.
Falei, vai me levar a um lugar bom, né? Porque, para quem não sabe, eu sou uma pessoa... Eu não sou fresca com comida, eu sou seletiva. Aí ele me levou, meus irmãos, para comer panelada. Gente, panelada ela só não perde para o piqui. Tá entendendo? Nem para cabeça de boi. Mas enfim, ele me levou para panelada. Início de namoro, ele não conhecia ainda, né? Quando eu cheguei, que eu sentei na... Panelada? Oi, tu não gosta não? Ele, não. Tu gosta de quê? Eu gosto de carne de porco. Nada a ver. A sorte é que tinha lá, né? Sabe o que é engraçado? Ele deveria me perguntado antes assim, tu come panelada? Tu quer ir para panelada? Aí sabe o que nós temos feito com Deus? Nós temos dado panelada para Deus. Ou piqui. Acho que nós estamos dando piqui para Deus. Nós temos procurado algo na nossa vida para abrir mão. Ei, Deus, eu abro mão disso por ti. Aí o Espírito Santo está dizendo assim, ó, que ele já te disse isso. Ele só está confirmando aqui nessa noite. O que eu quero de você não é isso. Eu recebo, mas o que eu quero de você é outra coisa. Nós estamos tentando negociar com Deus. Senhor, eu te entrego, meu Deus, o meu WhatsApp. Aí o Espírito Santo fala assim, mas o teu pecado não está no WhatsApp, ser humano, está em outra coisa. E você começa a querer entregar para Jesus outras coisas. Negociando com Deus. E você quer que a unção venha, mas tu ainda não entendeu que o Senhor ele não quer somente uma parte de você, Ele quer você por completo. Por completo. Quando o Senhor trouxe a palavra, eu falei, Jesus, o Senhor não acha que essa palavra é assim muito forte, não? Deus tem criado em nós uma geração madura o suficiente para ouvir esse tipo de palavra. Diga amém. Então pare de oferecer para Jesus aquilo que Ele não quer. Mas comece a oferecer para Jesus aquilo que Ele te pediu. Eu quero dizer para você, eu sou um camelo, gente, quem quiser me dar água. Quero dizer para você que com Jesus, na matemática de Jesus, a gente nunca perde. Perde não. Porque no dia em que eu deixei de viver uma vida de pecado, uma vida que só queria a carne, no dia em que eu abri mão disso, eu disse, Jesus, eu quero viver para ti. O Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história e eu adquiri respeito. No dia em que eu abri mão de dorama não é pecado não, viu, meu irmão? É porque a irmãzinha aqui estava viciada. Acordar de manhã, o marido ia para o trabalho, a primeira coisa que eu fazia era, não tinha palavra de Deus, não tinha nada, era só o dorama. Aí quando dava perto de meio-dia, eu, tem que fazer o almoço. No dia em que eu abri mão do dorama, foi recente. Eu comecei a ouvir mais a voz de Deus. No dia em que eu deixei de negociar o dízimo com o Senhor, minha vida financeira prosperou. Quem perde para Jesus nunca perde, só ganha. Então, está vendo isso bem que o Espírito Santo falou com você? É isso que eu quero de ti, entrega hoje. Porque tu não perde, tu só ganha. Talvez o Senhor está te pedindo, sabe o que é a tua comodidade. Tu está muito cômodo. Está muito bom vir para a igreja, ouvir palavras, ser alimentado. Está virando aquele do filme Está Chovendo Hambúrguer, o prefeito.
Está andando de carrinho porque não aguenta mais de tão gordo. Vigie. Deus tem mais para você. Olha, eu lembro de uma palavra que uma pastora falou. Eu falei assim, pastora, será que todo mundo que já aceitou Jesus, é batizado, crê que Jesus é o Filho de Deus, vai para o céu? Vai! Oxente! Pois tem pessoas que eu acho que não devia ir, não, pastora. Ai, vigia, Lidiane, está julgando os irmãos. Mas não é isso não, sabe o que é? Tem pessoas que vão para o céu e ela vai ficar igual numa festa de aniversário, quando tu é o convidado do convidado. Tu não tem intimidade. Tu sabe quem é, sabe que ele é o dono da festa, mas tu não tem intimidade. Mas aqueles que têm vida de renúncia, busca o Senhor, busca todos os dias uma unção nova, vai ter relacionamento com Jesus. Meus irmãos, eu quero perguntar para Jesus tanta coisa. Muita coisa. E vou perguntar também para a irmã Eva se aquele fruto era piqui mesmo. Ou será que foi pupunha, que me disseram que pupunha é pior do que piqui. Jesus amado. Tudo que o Espírito Santo quer de nós é uma vida na luz, de arrependimento, mudança de atitude. Para de ser um crente de fachada. Eita, quando Jesus disse aqui para mim, eu digo, fala, Senhor. Me muda, Jesus. Para de ser um crente de fachada. O que é um crente de fachada? Um crente de fachada é aquilo que nós já falamos ano passado. Eu falei o ano passado várias vezes que o Senhor mandou. Aqui dentro da igreja é uma coisa. Saiu daquela porta ali é outra coisa. Eu quero tanto ter orgulho de poder dizer assim, a pessoa diz assim, tu conhece fulano de tal, tu conhece a Ellen? Eu digo, conheço. Mulher, que mulher de Deus. Eu digo, é da minha igreja, sou líder dela. Agora, ruim é quando a pessoa diz assim, tu conhece fulano? A gente já fica assim, meu Deus, e agora? Eu digo o quê? Mulher do céu. E ele é crente, é? Ela é crente, é? Mulher, está indo para a igreja. Mulher, aquela não é crente, não. Meu Deus. Diga assim, comigo não. Eu não sou crente de fachada. Eu sou crente com unção. Hoje o Senhor tem uma unção para nós. Uma unção que se renova. Uma unção que onde você chegar, você não será confundido. Você não será confundida. Uma unção que fará você exclusivo de Deus. Inicie esse ano abandonando os velhos hábitos. Inicie esse ano tendo uma nova unção. Seja cheio de Deus. Tem uma unção transbordante. E transborde em outras vidas. Eita, Jesus. Eu quero que você agora imagine. Feche seus olhos. Eu quero que você imagine a cena de uma mulher que é citada na Bíblia, que ela ungiu os pés de Jesus. Eita, Jesus. Eu quero que você imagine tão forte, eu quero que tu sinta o cheiro do perfume. Tinha vários homens naquele lugar e a mulher ela quebrou todos os protocolos, porque uma mulher não andava assim não. Ela entrou naquela reunião. Ela começou a chorar nos pés de Jesus. Ela abriu mão de tudo que ela tinha. Ela abriu mão do que ela achava que era certo. Ela abriu mão da religiosidade. Ela abriu mão de tudo aquilo que ela disse, eu acho que isso aqui dá para negociar com Jesus. Ela abriu mão naquele dia e disse, ô Jesus, eu te entrego tudo. Tudo. Tudo que há em mim de ruim, Jesus conserta. E ela começou a chorar. E ela quebrou um vaso de um perfume muito caro. Esse perfume era chamado puro nardo, porque a essência, este óleo,
era muito, muito, muito valioso. E ele foi colocado em um vaso de alabastro, porque este vaso, especificadamente esse vaso, não ia alterar a composição química do óleo. É algo muito precioso. E ela quebrou nos pés de Jesus. Meu irmão, não tinha tampa não, tinha que quebrar. E até hoje ela é lembrada na Bíblia. Olhe para mim. A unção estava dentro do vaso. A unção está dentro de você. Mas ela só vai exalar, se manifestar, quando você quebrar o vaso. Quebra o vaso hoje. Quebra. Eu não sei qual é a área não. Faz a hora que o Espírito Santo te diz a área que tem que ser quebrado. Quebra o vaso hoje. Quebra. Talvez a sua inconstância, tu começa a ler a Bíblia no início do ano, quando dá em fevereiro tu não lê mais. Talvez a tua forma de orar. Lidiane, eu só oro correndo, mas Deus escuta do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo tem dito assim, eu quero nem que seja só 15 minutos, só eu e você. Quebra o vaso. Quando nós estamos entrando na unção de Deus, o interessante é que existe uma hora em que nós conseguimos orar e falar e dizer, Senhor, Tu és grande, Jesus, Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso, chega nesse lugar, entra no meu quarto, entra na minha vida. Existe uma hora que você muitas vezes está adorando e você não tem mais palavras. Então você começa a cantar os louvores que está rolando ali, que você colocou. Mas de repente a unção de Deus diz assim. O Espírito Santo diz assim, ela quer tanto mudar. Derrama uma unção nova hoje. E tem uma hora que nos faltam palavras. E você fica somente ali ouvindo o que Ele tem para dizer. Porque não importa mais as suas palavras. Não tem palavra que consiga descrever o que Ele é. Como um perfume lindo, como um perfume perfeito. A unção de Deus será derramada sobre nós. É só para quem quer. É só para quem tem coragem de renunciar a si mesmo por Ele. E sabe a coisa mais linda que eu acho? Atos 1:8. Eu quero que você leia comigo. Mas receberei a virtude do Espírito Santo. Em outras línguas, em outra tradução diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Eu quero que você entenda, mas recebereis a unção do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Coloca a música para mim, por favor. Aleluia. Eu queria que você ouvisse essa canção. E eu queria que você, se você souber essa canção, declare ela sobre a sua vida. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos a tua unção nessa noite, Jesus.